Revivendo os grandes momentos do passado agora no presente, o Nottingham Forest segue quebrando paradigmas na Premier League e espera neste segundo semestre da temporada garantir o tão sonhado retorno à Champions League após 4 décadas de ausência. Calma, você não está no canal errado. Quem está errado aqui sou eu, gravando em um ambiente absolutamente hostil, conforme você pode acompanhar aí, porque estou atravessando um processo de mudança, já citei isso em vídeos anteriores, então pode ser que na próxima semana eu ainda esteja gravando nesse local, mas a minha intenção não é essa. Vamos ver como as coisas se desenrolam aí. Isto posto, vamos ao que realmente importa, porque eu trago como pauta um assunto que eu já venho querendo debater há muito tempo aqui, mas não estava encontrando o momento certo para isso, por conta daquele calendário maluco da Premier League do mês de dezembro, que abrange aí o início de janeiro, onde você grava um vídeo no domingo, por exemplo, no sábado, e na quarta-feira, no meio da semana, o vídeo já tá velho, né? Não tava dando tempo realmente para me aprofundar nesse tema que é muito relevante. Trata-se da fantástica campanha do Nottingham Forest na Premier League. Cara, que temporada vem fazendo a equipe de Nuno Espírito Santo. A julgar pela tabela da Premier League, onde o Forest ocupa a terceira colocação na tabela, na prática, a vice-posição, né, já que ele está ali empatado com o Arsenal, ambos com 40 pontos no segundo lugar, mas o Clube da Floresta é superado pelos Gunners dos critérios de desempate. Ainda assim, uma magistral campanha do time que encerrou a 20ª rodada do campeonato estando 4 pontos à frente do Chelsea, 5 pontos à frente do Newcastle, 6 à frente do atual tetracampeão inglês Manchester City, 16 pontos à frente do Tottenham e com 17 pontos de vantagem sobre o Manchester United. Bom, mas antes de me debruçar um pouco mais na temporada 2024-2025 do Nottingham Forest, eu acho necessário a gente voltar um pouco para o passado para explicar um pouco mais de todo o contexto aí que envolve o Nottingham Forest. Isso porque a equipe retorna à Premier League em 2022, após 23 anos, que acabou sendo o maior hiato do clube longe da elite do futebol inglês. O Nottingham Forest, que viveu o seu auge no final da década de 70, ali, início dos anos 80, quando conquista o título inglês em 1978, o seu único até hoje, ao longo da história. E isso um ano depois dele retornar da segunda divisão, onde havia permanecido nas últimas 5 primaveras. Então foram 5 anos na segunda divisão, volta para a primeira divisão em 1977 e em 1978 já, conquista o título inglês. Mas o melhor ele estava por vir, tendo em vista que nos 2 anos seguintes o Nottingham Forest conquista o bicampeonato europeu em 1979 e 1980. E tudo isso sob o comando do lendário treinador Brian Clough, que dirigiu a equipe de 1975 a 1993. Então, cara, você imagina isso, um clube subindo da segunda divisão e conquistando a Liga Nacional e 2 títulos continentais nos 3 anos seguintes. É algo absolutamente fora de série o que os privilegiados torcedores do Forest viveram naquela época. Pois é, e 45 anos depois o Nottingham Forest volta a reviver os bons momentos do passado agora no presente, porém desta vez com Nuno Espírito Santo à frente da equipe. O Nuno Espírito Santo que desembarca em Nottingham em dezembro de 2023, num momento pra lá de conturbado, porque ele tinha a ingrata missão não apenas de salvar a equipe que naquele momento somava apenas 10 pontos em 17 jogos na Premier League, mas também de substituir o antecessor Steve Cooper, que era um ídolo da torcida,
Mas a saída do Steve Cooper era inevitável diante dessa campanha muito aquém das expectativas do Forest na Premier League, sob o risco, né, de rebaixamento que o Nuno Espírito Santo, através de um ótimo trabalho, conseguiu evitar, né? É isso que o Nottingham Forest ainda teve 4 pontos retirados ali pela Premier League em função de irregularidades no que diz respeito ao fair play financeiro inglês. Ainda assim, a continuidade de time no Espírito Santo chegou a ser bastante questionada naquele momento, ali pelos Last Six Grounds, em virtude da rápida e apagada passagem de 17 partidas do técnico de 50 anos de idade pelo Tottenham, o que demonstra, dentre outras coisas, que a diretoria do Force desconsiderava o bom trabalho desenvolvido por ele no Wolverhampton em anos anteriores. No entanto, a decisão pela permanência de Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest mostrou-se mais do que certa por parte da cúpula diretiva do clube, haja vista a épica campanha do Forest na Premier League, e os números mostram isso. Inclusive, se a gente fizer um comparativo da atual campanha do Nottingham Forest na Premier League com as últimas 2 temporadas, ou seja, aquelas que marcaram o retorno do clube à primeira divisão, a gente consegue ter uma dimensão um pouco maior do tamanho do feito que este Nottingham Forest vem realizando na temporada 2024-2025. Conforme você pode acompanhar aí na tela, o Forest já contabiliza mais pontos em 20 jogos do que em todas as rodadas das últimas 2 temporadas. Uma vez que em 2022-2023 o time registrou 38 pontos em 38 rodadas e na temporada passada, isto é, a 2023-2024, ele assinalou 32 pontos. Nesta temporada ele já tem mais vitórias, 12, do que as 9 obtidas nos 2 anos anteriores. As performances defensiva e ofensiva também chamam muito a atenção. Vide o número de clean sheets, por exemplo, que o Nottingham Forest já coleciona mais em 20 jogos essa temporada, tendo 9 neste caso, do que nas últimas 2 em que o time teve 8 e 4 respectivamente. Ademais, as médias de gols marcados e sofridos também retratam o enorme crescimento do Nottingham Forest. Deste modo, tendo a oportunidade de iniciar uma pré-temporada sob o comando do elenco que é basicamente o mesmo da última temporada, o Nuno Espírito Santo conseguiu potencializar o futebol e evoluir a parte física e técnica de cada um de seus jogadores, dando uma nova cara ao Nottingham Forest, que é dono do 10º elenco mais valioso do futebol inglês na atualidade, tendo ali no plantel bons jogadores que viviam momentos ruins em suas respectivas carreiras e acabaram se recuperando agora no Nottingham Forest. Vide o exemplo de Morgan Gibbs-White, né, o principal nome do Nottingham Forest no momento, que deixou o Wolverhampton como uma eterna promessa. Podemos também usar como parâmetro Callum Hudson-Odoi, descartado pelo Chelsea, Nico Williams e Anthony Elanga, descartados pelo Manchester United, que não fez a mínima força para mantê-los ali no Old Trafford. E sem falar de Chris Wood, que embora sempre goleador, que jamais apresentou números como os desta temporada. Lembrando que o atacante australiano já marcou 12 gols em 20 jogos, sendo responsável por 41% dos gols do Forest na Premier League. Bom, e soma-se a isso o fato de que o elenco do Nottingham Forest ainda é composto por diversos jovens promissores, como são os casos de Elliot Anderson, Nicolas Domingues e dos brasileiros Morac, Danilo e Murilo. Aliás, o que o Murilo vem jogando é impressionante ali ao lado do Nikola Milenkovic na zaga do Nottingham Forest. Para mim, o Murilo é a principal surpresa do Nottingham Forest nessa temporada, e principalmente para mim, que não o conhecia tão bem nos tempos de Corinthians, né? Eu aprendi a conhecer melhor, de fato mesmo, o futebol do Murilo no Nottingham Forest. E
Realmente estou surpreso com a qualidade desse jovem jogador de 22 anos de idade, que já é apontado como um dos principais zagueiros da Premier League ao lado de Virgil van Dijk, William Saliba, Gabriel Magalhães, Christian Romero, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, enfim. Não à toa, o Murilo está na mira de grandes clubes ingleses e europeus que não descartam a hipótese até de contratá-lo por mais de 80 milhões de euros após o término da temporada 2024-2025. Então, assim, cara, por mais que o Nottingham Forest não seja a grande sensação do futebol inglês nessa temporada em virtude deste verdadeiro rolo compressor de codinome Liverpool, é inegável que o Forest é a grande história dessa Premier League por reviver um conto de fadas que só não repetirá a façanha do Leicester em 2016, porque em seu caminho está o time de Arne Slot. Mas ainda assim, um conto de fadas que tem tudo para terminar com um final feliz, representado pelo retorno à Champions League após 4 longas décadas, sobretudo se considerarmos que 94% dos clubes que registraram 40 ou mais pontos até a 20ª rodada da Premier League encerraram o campeonato no G4. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e também a sua compreensão diante dessa mudança que estamos passando. E peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!